Bom, muito bom dia a todos. Começava naturalmente por agradecer o amável convite para estar aqui hoje. Acho que é um enorme orgulho, uma honra poder estar convosco nesta sessão. Portanto, naturalmente, os cumprimentos ao Dr. Vítor Ramos, a nossa Ministra da Saúde, Maria Belém Roseiro, e portanto em seu nome, em vosso nome, comentar a todos os presentes. Uma palavra ao professor Ciro Carvalho, enfim, estamos aqui na sua casa, com imenso prazer, e uma palavra também ao meu amigo António Locher. Eu tento sempre tratá-lo bem, porque tenho certeza que um dia destes vou precisar da parte profissional, do apoio dele, e portanto acho que mantê-lo por perto é sempre bom. Eu vou tentar não falar os 20 minutos e, acima de tudo, vou tentar deixar ficar, enfim, mais questões do que respostas. Hoje é um dia de trabalho, acho que hoje é um dia de discussão e, portanto, mais que deixar aqui verdades feitas, acho que vale a pena aqui deixar desafios e questões para durante o dia poderem-se discutir e tentar encontrar aqui, eventualmente, soluções, propostas, caminhos para que possamos traçar nesta questão do SNS. E eu pedi só o primeiro slide. Obrigado. Eu trouxe aqui meio dos slides só para, enfim, para acompanhar a reunião, mas... Bem, podiam passá-lo, seguir. Muito obrigado. Bom, de acordo com a Enciclopédia Britânica, ponto crítico na física, também chamado estado crítico, é o conjunto de condições a partir das quais não existe distinção entre fase líquida e gasosa. E para cada substância, as condições que definem o ponto crítico são a temperatura, a pressão e a densidade. Bom, não sendo eu um especialista em física nem em termodinâmica, é verdade que diria que o nosso SNS está neste momento num ponto crítico. A noção é que se nada se mudar, de acordo com a evolução que está a ter, ele irá seguramente alterar de estado. Eventualmente para um estado que não responda aos anseios nem às expectativas dos utentes e dos profissionais. Passados mais de 40 anos desde a sua criação, estamos num ponto crítico em que as condições mais relevantes, eventualmente não tanto a temperatura ou a pressão, se bem que, enfim, com as greves que se avizinham, eu diria que a temperatura também está a subir, eu acho que é importante, mas acima de tudo as condições mais críticas são realmente o aumento da procura, e já ia mais à frente falar um pouco sobre isso, e a limitação da oferta. E eu acho que esta equação com estes dois fatores desequilibrados podem ser colocar extremamente desafios difíceis de gerir, colocar em causa a estabilidade deste eixo fundamental, que já aqui foi referido, que assegura a coesão da sociedade portuguesa, que se chama SNS. E acredito também que estamos numa fase em que pequenas alterações incrementais, pequenos aumentos ligeiros na forma ou na mesma forma como estamos a atuar, não irão resolver o problema e que temos que fazer transformações rápidas, urgentes, se queremos realmente recuperar a confiança dos utentes e dos portugueses e dos profissionais e se queremos realmente obter resultados diferentes. Penso também sinceramente que este é um tempo mais de reflexão e estudos. Eu acho que nós estudos temos bastantes feitos, temos depois dificuldade em tentar aplicar. Este é um tempo de implementar mudanças, um tempo de fazer acontecer. Caso contrário, perdemos uma janela de oportunidade que é muito estreita, em discussões por vezes estéreis, e que acabamos por não conseguir fazer o que temos que fazer. Podemos mudar o slide, por favor? Se olharmos para a despesa, este é um gráfico do nosso ex-ministro das Finanças, Mário Centeno. Esta é a forma como as finanças olham para nós, quer dizer, é exatamente esta. Verificámos que nos últimos anos o orçamento cresceu de 50%. 50%. Nos últimos, desde 2015, aproximadamente até agora, 23, 50%. E há poucas pessoas que têm essa consciência que é quando se discute o SNS, porque aumentamos esta despesa e parece que está tudo igual, quer dizer, continuamos com os mesmos problemas, com as mesmas questões, com as mesmas dúvidas. A questão é, o que é que aconteceu, quer dizer, o que é que aconteceu para que esta situação que é real, tenha surgido e, apesar de tudo, não vejamos resultados concretos diferentes no dia-a-dia. Se olharmos para o gráfico a seguir, em termos de recursos humanos, este é um crescimento efetivo, saldo, portanto, contando com saídas e entradas e até podendo depois excluir a questão dos hospitais PPP, Braga, Loures, Vila Franca, enfim, para não confundir as contas. É verdade que, de acordo com os números da ACCS, que vale o que vale, temos mais quase 25 mil trabalhadores, enfim, entre médicos, mesmo excluindo internos, entre enfermeiros, técnicos superiores de terapêutica e outros.
mas mais uma vez nós acabamos por não levar muito a sério estes números pela simples razão que parece não ter acontecido nada diferente, quer dizer, continuamos com profissionais cansados, continuamos com o número de horas extras muito elevado, continuamos com pressões de serviço que não baixam, mas então o que é que está a acontecer, quer dizer, o que é que este aumento de recursos teve de impacto real no dia-a-dia? Próximo, por favor. Se olharmos agora para o lado enfim, da procura e da oferta, eu hesitei em trazer os dados de 22 que já estão disponíveis, eventualmente não são públicos, entrarão ainda algumas correções de pequenos erros, mas a tendência é a mesma, mas peguei enfim, nos números 21 que já são públicos e muito discutidos, no relatório do acesso, e se passar o próximo, podemos ver que do lado dos grandes indicadores, que por vezes nós somos julgados ou avaliados, continuamos com imensas dificuldades, quer dizer, continuamos com do lado dos números de utentes com médico de família, de uma forma que não tem uma tendência que leva àquele objetivo que nós todos queremos a curto prazo, ter uma equipa de saúde familiar para dar resposta a todos os utentes portugueses, não temos, quer dizer, e temos que perceber porquê. Se, por favor, se olharmos para outros gráficos, isto tem a ver com as USFs, e se vimos o número de USFs ou se vimos a população que está coberta por USFs, se a tendência se mantiver neste ritmo, não só daqui a muitos anos é que teremos capacidade de ter toda a população coberta com este nível de organização que traz satisfação e que traz qualificação nesta resposta, mas é uma tendência que está extremamente lenta para conseguirmos atingir os objetivos concretos. Não estamos a dar aqui um impulso significativo para conseguir mudar esta realidade. Se apresentar o próximo, se vimos em termos de número de consultas, enfim, os números são mais pequenos, mas não é relevante, verificamos que houve na Covid, nos vários níveis de cuidados, primários, hospitalares e outros, uma redução da capacidade produtiva, enfim, todos percebemos porquê, estamos agora numa fase pós-Covid a recuperar, enfim, do ponto de vista das consultas, os casos primários têm esta tendência, 22 vai nessa tendência, os consultas presenciais que forem vir em 22 já se começam a aproximar muito de 2019, do ponto de vista global, com maior quantidade. Se olharmos para os hospitais, isto é para a frente, passou para trás, desculpem, para a frente, vou seguir o próximo. Para os hospitais, se formos ver, continuamos com um crescimento muito efetivo da produção, o número de consultas de 21 aproximou-se já muito de 2019, mas quando vocês virem os de 22, que já vão ser divulgados muito proximamente, vou ver que nunca fizemos tantas consultas hospitalares como foram feitas no ano passado, nunca. O SNS nunca respondeu desta forma no passado. E se formos ver as primeiras consultas, o acesso, essa é a mesma realidade. E se pegarmos nas cirurgias, foi o ano 22 de toda a história do SNS que fizemos mais cirurgias. Nunca foi operado tanto doente como foi operado o ano passado. No entanto, seguinte, por favor, o número de consultas também não tem, pode passar. No entanto, se formos ver a lista de espera, apesar dessa produção substantiva, relevante, continuamos com uma procura muito elevada. Nos últimos 2 anos, 21 e 22, tivemos taxas de crescimento da procura em algumas especialidades de 30% a 40%, 30% a 40% superior ao anterior. É verdade que tivemos um período de Covid em que houve menos capacidade de resposta e, portanto, há aqui uma recuperação de doentes que não tinham tido essa capacidade de apoio médico, mas não explica, a taxa de crescimento é muito mais elevada que essa soma aritmética das consultas que eventualmente não têm sido efetuadas. Portanto, há aqui uma procura muito elevada do ponto de vista de cuidados de saúde, e isso não é só em Portugal, quer dizer, nós muitas vezes olhamos para Portugal como um nicho muito específico, mas estes problemas são muito transversais à Europa e ao mundo, e portanto esta procura tem sido também notada noutros países. E a verdade é que quando nós conseguimos aumentar a produção em 5%, 10%, que achamos que é muito relevante do ponto de vista global, mas quando olhamos que essa procura aumenta 20% ou 30%, percebemos que há ali um gap que significa utentes, necessidades não satisfeitas. E isso pode explicar alguma de insatisfação que nós temos. Isto é, parece que apesar deste esforço, apesar desta produção única, não estamos a conseguir ter os resultados que gostávamos de ter. E se virmos o próximo slide, por favor. A cirurgia pode passar a seguinte, não tem mal. Se virmos o próximo slide, tem a ver com urgência. Somos dos países que têm mais episódios de urgência, enfim, por habitante. E se olharmos para um indicador, peguei nisto, mas podia pegar noutro qualquer, dos verdes, azuis e brancos, podemos discutir imenso sobre o que é que significa este tipo de utentes,
mas na base significa que não temos uma capacidade de organização de cuidados, de resposta, para poder obviar, alterar este paradigma e tentar melhorar a forma como os cidadãos percorrem o sistema e têm acesso a cuidados de saúde. Isso é verdade. E o problema é que, após tantos projetos, estudos, reflexões, propostas, parece que não estamos a conseguir mudar a forma do SNS prestar cuidados nesta altura, em termos do ano em que estamos, do século em que estamos e da forma como os utentes perspectivam essa necessidade. E, portanto, o que aparentemente tem é que nós temos mais verbas, temos mais recursos, temos mais produção, mas continuamos com as pessoas insatisfeitas e, acima de tudo, pensando que o SNS não lhes responde aos anseios que elas têm. E como eu vos dizia há pouco, quer dizer, isto não é um panorama apenas português, no resto da Europa temos o mesmo tipo de desafios, e há pouco tempo foi escrito um artigo sobre o NHS inglês, que traz algumas das questões que eventualmente podem estar por trás destes problemas. Eu acho que estas são tão semelhantes às portuguesas que resolvi trazê-las, aplicando à nossa sociedade, mas resolvi trazê-las do ponto de vista de reflexão. A primeira, slide forward, a primeira tem a ver com a questão do envelhecimento, primeiramente em termos europeus. É verdade que somos os países mais envelhecidos, é verdade que o envelhecimento traz desafios únicos aos sistemas de saúde, e nós, para além de sermos um país envelhecido, temos uma enorme carga de doença. E essa é das questões mais relevantes quando comparamos eventualmente com outros países, nomeadamente no norte da Europa. E aqui uma nota particular, que é a questão do impacto da segurança social, da necessidade da segurança social estar aliada à saúde, fazer parte desta discussão. Eu penso, mas posso estar enganado, que hoje, o Dr. Ramos já referiu, que os Estados Gerais não esgotam no dia 2, mas a necessidade da segurança social estar presente nestas discussões é fundamental, porque caso contrário vamos ter problemas. Temos que obrigar, a palavra é certa, obrigar a sociedade social a estar connosco nesta discussão, e eu acho que nos Estados Gerais, nas próximas sessões, a minha sugestão, enfim, à Comissão Organizadora e à direção, trazê-los para cá à colação e obrigá-los a discutir connosco estes problemas. E, portanto, o estudo da Faculdade de Medicina, que foi agora apresentado recentemente, mas é igual a muitos outros, diria igual no sentido que replica a realidade, que são os adultos, especialmente adultos mais idosos, com várias comorbidades, várias doenças, e portanto tem um impacto muito grande nesse sentido. Uma outra dimensão que é também colocada em toda a Europa, por favor, tem a ver com, se não bem tão bem, mas não tem mal, tem a ver com camas de internamento. É verdade, fui adepto, continuo a ser adepto, da questão da manutenção de cuidados, a questão da dinamização da cirurgia ambulatória, o país cresceu bastante, neste momento temos já valores que nos possam orgulhar nesse âmbito, hospitalização domiciliária, ambulatório, hospital de dia, tudo isso foram grandes conquistas que temos feito, é verdade, mas a questão que se colocava no passado é que pensávamos que com essa aposta clara na manutenção de cuidados conseguimos resolver o problema em si. E é verdade que temos mantido do nosso lado do SNS o número de camas hospitalares mais ou menos constantes nos últimos 10, 15 anos. É verdade que temos, relativamente à média europeia, cerca de 50% abaixo do número de camas de internamento. E o problema, acima de tudo, que nós temos é que temos uma população, como vos disse, envelhecida, doente, e sem retaguarda familiar, social. Temos muitos idosos abandonados, sozinhos, e, portanto, a capacidade de, apenas com cuidados de ambulatório, resolver muitos destes problemas acaba por ter limitações e, portanto, temos que ter uma visão diferente sobre o que é que queremos para o futuro nesse sentido. É verdade que temos também uma rede nacional de cuidados continuados integrados com enorme qualidade, mas ainda muito limitada do ponto de vista da dimensão. Ela tem cerca, diria, 2/3 daquilo que tinha sido delineado há vários anos atrás. Esperamos agora que com o PRR possamos conseguir construir as tais 5.000 camas, ou ligeiramente acima, que nos faltam, e poder nos próximos anos mudar esta realidade, ou pelo menos ajudar a mudar esta realidade. Mas, mais uma vez, sem segurança social não há capacidade para muitas destas respostas, e nós temos os hospitais, todos os dias, enfim, o número anda à volta dos 500 com processo instruído, mas de 1.000, enfim, com necessidade de camas do lado da segurança social, que acabam por não ter resposta. Foi aprovado há muito pouco tempo, agora umas semanas atrás, um diploma que a Segurança Social vai abrir resposta para alguns desses doentes. Vamos trabalhar agora neste mês de fevereiro nesse tipo de implementação, mas continuo a referir que não é a única forma de olhar para isto, não é só criar mais camas, temos é que ter mais soluções integradas com a sociedade civil, com as organizações do terceiro setor, para tentarmos ter condições diferentes
para resposta para estes problemas. Uma terceira causa que eu gostava aqui também de sublinhar, pode passar, por favor, tem a ver com recursos humanos. E esta é seguramente uma das chaves mais complexas em todo o mundo para atuar. Eu tive esta semana a ocasião de estar na OMS Europa, a questão foi trazermos um escritório da OMS para Portugal, um escritório temático dedicado à tecnologia, algo que é novo e inovador em toda a OMS, não apenas na Europa. Vai ficar instalado aqui no Porto, enfim, nas instalações de direção executiva, e que vai nos trazer, na minha opinião, imensos sinergismos. Vamos aproveitar as melhores práticas europeias neste âmbito, portanto é algo que é muito interessante para o futuro. Mas, acima de tudo, nas questões que tivemos, percebemos que os problemas portugueses relativamente aos recursos humanos são semelhantes aos alemães, aos luxemburgueses, aos espanhóis, para já não falar nos ingleses. Não é uma realidade local, é uma realidade muito mais transversal e global. E a questão base, quando se escuta, é que não é só questão de dinheiro, quer dizer, o Luxemburgo, felizmente, tem um PIB per capita muito elevado, consegue pagar muito bem a todos os profissionais e continua a ter problemas, quer dizer, portanto, há aqui algo que vai para além das condições económicas que nós temos que perceber. E quando se analisa eventualmente esta questão das gerações dos profissionais, podemos perceber que há aqui questões que vão para além da questão de vencimento. Dito isto, é verdade, eu faço já aqui o meu conflito de interesse, é verdade que eu sou adepto de que nós temos vencimentos baixos do lado dos profissionais de saúde, nos vários grupos profissionais, e que temos que seguramente fazer um esforço nessa melhoria. Isso não tenho mínima dúvida nesse âmbito, muito mais que na questão das horas extras ou noutras áreas, temos que conseguir trazer, enfim, do lado dos vencimentos base, uma nova realidade para o futuro. Mas a minha nota é que o problema vai para além disso, quer dizer, nós temos uma população de profissionais da saúde que eles chamam de geração X, minha geração, que nasceram entre os anos 60 e a década de 80, têm hoje entre 40 a 60 anos, cresceram durante a Guerra Fria, viveram um período de insatisfação com o governo, viram o 25 de Abril, viram criar o SNS, e são pessoas que em geral valorizam a estabilidade, valorizam uma carreira, vencimentos seguros, eventualmente permanecem longos períodos na mesma empresa, na mesma cidade, na mesma instituição hospitalar, têm um perfil muito mais conservador, e esta é seguramente a geração dos especialistas médicos, enfermeiros e outros, técnicos de terapêutica e todos os outros, mais experientes, que normalmente são líderes de unidades, de serviços e de instituições. E o problema, por vezes, é que tentamos a ver os problemas dos restantes profissionais de saúde com a mesma ótica que nós temos os nossos, com a mesma lupa que temos os nossos, com a mesma história que temos os nossos, e achamos que as pessoas mais novas querem exatamente o mesmo que nós queríamos quando tínhamos a mesma idade deles. E o problema é que não é exatamente igual. Temos depois uma geração chamada geração Y, dos millennials, que nasceu na segunda metade da década de 80, tem realmente caracteriza-se pela constante busca de conhecimento e de aprendizagem, foram os primeiros a utilizar a internet, e eventualmente não tinham os mesmos cursos que temos hoje, não valorizam tanto a hierarquia, acreditam mais no trabalho em equipa, e por vezes são rotulados de preguiçosos, narcisistas, mas foram eles que estiveram recentemente nas trincheiras da luta contra a Covid, é bom não esquecer isso. E temos esta nova geração Z, que estão agora a iniciar as especialidades, no caso dos médicos, mas os outros profissionais também, apelidada por vezes por sociólogos como uma geração silenciosa, enfim, que nasceram a partir da segunda metade da década de 90, um grupo de pessoas muito marcada pela internet, pelas tecnologias, e faz com que por vezes se preocupem menos com as relações interpessoais, mas dão mais valor às calças sociais, e vivem por vezes menos aquilo que se chama de espírito de corpo, de amor à camisola, mas são pessoas dinâmicas, multitarefas, muito bem formadas, fazem mil coisas ao mesmo tempo, têm uma visão muito ampla do mercado e do trabalho, e de forma oposta à minha geração, são profissionais que muitas vezes não valorizam tanto o tempo de casa, mas mais ambientes mais ágeis, mais jovens, são muito pragmáticos, a questão do vencimento é importante, mas a qualidade de vida é um eixo orientador das suas decisões, e procuram instituições que também se preocupem com a vida pessoal e familiar deles, com horários de trabalho flexíveis, com ambientes inovadores, com qualidade de vida. E se nós continuarmos a lidar com esses profissionais da mesma forma que nós achávamos que eles gostam ou pensam, vamos ter seguramente aqui alguma decepção na sua cativação e na sua capacidade de fixação no SNS. E, portanto, dizer-vos que do lado do SNS nós temos que mudar, quer dizer, temos que ter políticas diferentes de integração de recursos humanos, com enorme flexibilidade para dar a resposta que eles precisam. Temos que conseguir motivá-los de forma diferente. Por outro lado, um dos eixos também importantes para motivar profissionais de saúde e jovens profissionais é a seleção de líderes inspiradores para gerir instituições, para gerir departamentos de serviços de saúde.
líderes que assegurem o crescimento profissional destes jovens, que transmitam a paixão pelo SNS. São líderes que motivem estes futuros especialistas do SNS. Vou passar, por favor. Eu, sobre liderança e gestão, trouxe aqui 2 slides, enfim, se calhar não é muito fácil de ler, mas eu também vou-vos transmitir o que é que diz. É só para explicar que esta questão da liderança e de gestão em saúde não é algo simples, mas é algo relevante. Enfim, há poucos dias um economista entregou-me um artigo de 1906, portanto tem 116 anos, basicamente, dos Estados Unidos, Nova Iorque, e era sobre a questão na altura, gestão hospital na altura. E basicamente o que eles referem no artigo, 3 ou 4 áreas, enfim, meramente de exemplo, diziam eles que os hospitais na altura, há 116 anos atrás, Nova Iorque, tinham déficits económicos muito relevantes e estava a fazer com que tivessem que fechar enfermarias, limitar cuidados de saúde, por falta de dinheiro. 160 anos atrás, 116 anos atrás, desculpem, e se calhar muito pouco aprendemos. 116 anos antes, diziam eles que, nos Estados Unidos, que uma forma de reduzir a despesa era através do apoio, enfim, clínico ao domicílio, vou fazer aqui uma tradução, enfim, mais curta, mas mais simples, e acima de tudo que os hospitais, em vez de estar a criar novas enfermarias e investir em infraestruturas, deviam tentar utilizar estas formas de prestar cuidados de saúde muito mais económicas, a questão da domiciliação de cuidados, 116 anos antes. Posso, por favor? E diziam alguns também no texto, enfim, se deixar só para a reflexão nas discussões futuras, um ilustre cirurgião da altura lá, dizia que ele gastava no privado, faria também cirurgia privada, uma toalha cirúrgica, enquanto nas cirurgias que ele fazia no público gastava 8 ou 9 toalhas cirúrgicas para o mesmo tipo de cirurgia. Que interessante. Um outro dizia que tinha gasto, acho que são $500 na altura, 16 anos antes, a comprar o equipamento, porque também escolheu tudo que era de acessórios que estava no catálogo, para o setor público, que ele achava que era interessante, portanto, trouxe o conjunto todo de acessórios que era importante trazer. E um outro que comprou um ventilador, na altura, enfim, um ventilador super dispendioso, custava tanto como o custo de uma enfermaria, e que se veio demonstrar claramente que era supérfluo na forma que foi, no custo que tinha para esse fim. E, portanto, o que eles concluem na altura é que realmente a questão da gestão hospitalar é algo que é crítico para trazer sustentabilidade do sistema e do setor. E, portanto, deixar aqui uma nota claramente que a questão da liderança, da organização, do planeamento e de gestão é um dos problemas que temos que enfrentar com determinação se queremos alterar este estado crítico do SNS. Um outro, até porque já estou muito fora do tempo, mas deixar-vos 2 ou 3 notas ainda para o fim. Um deles tem a ver com um slide extremamente interessante que vos vou só mostrar, ele é difícil de ler, não tem mal, isto é uma fita do tempo e tem a ver com algumas das inovações que foram introduzidas ao longo dos anos. E é verdade que nos últimos anos a fita teve que ser esticada em função do seu desenvolvimento. Isso é verdade que no passado as tecnologias evoluíram muito lentamente. O tipo de tecnologia que estávamos habituados a ter na nossa infância era o mesmo que íamos ter na nossa velhice, quer dizer, nada se alterava numa geração, tudo mudou. E agora nós temos capacidade na mesma vida de utilizarmos tecnologia que não imaginávamos sequer que pudesse vir a existir quando éramos crianças. E eu vou-vos dar 1 ou 2 exemplos, quer dizer, a questão do desenvolvimento do voo humano. Em 1913 os irmãos Wright fizeram o primeiro voo da história da humanidade, ficaram no ar por menos de 1 minuto e apenas 66 anos depois pousámos na Lua. Quer dizer, muitas pessoas viram os 2 momentos durante as suas vidas, o primeiro avião e a aterragem na Lua. E na saúde, 2 exemplos muito simples, a hepatite C. Tivemos, uma distância de poucos anos, a questão da doença que nem sabíamos exatamente qual era. Eu lembro perfeitamente quando estava lá no banco de sangue, tínhamos uma hepatite que chamávamos não A, não B, nem sequer exatamente sabíamos qual era o seu vetor, enfim, neste caso, o seu agente, o seu vírus. E em poucos anos identificámos o vírus, diagnosticámos e conseguimos uma cura, que é uma coisa interessantíssima, uma cura para esses vírus. E agora com a Covid, em poucos meses, passámos de um agente que desconhecíamos para o seu diagnóstico, para a construção e para a distribuição e para a aplicação de vacinas em todo o mundo em poucos meses. E, portanto, isto é a forma como a tecnologia e a ciência está a entrar, enfim, passou dentro, é algo que é único. Próximo for. Também a acabar já. Só que isto tem um custo, quer dizer, recentemente foi aprovado agora o novo medicamento mais caro do mundo, enfim, eu diria que cada vez estamos a ter mais recordes. Neste caso é uma terapia genética para a hemofília B, enfim, algo que me diz muito. Durante vários anos tratei muitos doentes com hemofília B e sei bem do impacto que tem clínico, social e familiar desta patologia, só que tem um problemazinho, quer dizer, estamos a falar de uma injeção
numa única aplicação, que custa 3,5 milhões, nós temos dezenas de doentes com hemofilia aqui em Portugal, nomeadamente. É verdade que quando fazem as contas economistas e olham para toda a vida do doente e quanto íamos gastar em toda a vida do doente, eventualmente este custo pode até ser comparável com isso, para ainda notamento dos cuidados ou da qualidade que esses doentes vão ter, eles, a família, a sociedade vai ter nesse sentido. O problema é pensarmos que num ano podemos ter aqui um impacto que é diabólico. Como é que nós podemos ter um SNS sustentável que consiga acomodar este tipo de inovação, que vai continuar a aparecer, que consiga acomodar melhores condições pós-profissionais, que consiga acomodar melhor foco no utente, e tudo isso seja feito de forma equilibrada. E, portanto, para acabar mesmo, dizer-vos que a minha opinião é que se nós fizermos apenas pequenas alterações incrementais, estamos muito longe da solução. E quem pensa que apenas precisamos de mais dinheiro, é verdade que precisamos de mais dinheiro, mas quem pensa que apenas com isso conseguimos mudar a realidade, está muito errado. Eu voltava para a reunião que tive no MS esta semana e existe lá um slogan que eles adotam e com o qual eu estou extremamente de acordo, e era com esse slogan que vou terminar a apresentação, que se chama Time to Action. É tempo de fazer acontecer, não temos mais tempo a perder. E a direção executiva da CNS está profundamente empenhada nesta visão, fazer acontecer. Muito obrigado.